Boa tarde a todas e a todos. Hoje, 8 de janeiro de 2021, o Conselho Nacional de Arquivos e o Arquivo Nacional do Brasil celebram os 30 anos da Lei 8.159, promulgada no dia 8 de janeiro de 1991. Meu nome é Maria Tereza Navarro de Brito Matos, membro do Conselho Nacional de Arquivos, na qualidade de representante suplente do segmento de arquivos públicos estaduais e do Distrito Federal. No momento, eu estou diretora do Arquivo Público do Estado da Bahia, unidade da Fundação Pedro Calmon, vinculada à Secretaria de Cultura. Professora do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia. Temos a honrosa tarefa de compartilhar a mediação dessa sessão em homenagem aos 30 anos da Lei 8.159, com o professor Eliezer Pires da Silva, da Unirio, arquivista do Arquivo Nacional, atualmente lotado na coordenação de apoio ao Conselho Nacional de Arquivos. Essa sessão, diálogo sobre os 30 anos da Lei de Arquivos, memória e desafios do presente em formato virtual, tem por objetivo propor uma reflexão sobre a trajetória histórica da Lei 8.159/91, também conhecida como a Lei Nacional de Arquivos, promulgada após um longo processo administrativo e legislativo, destacando o seu processo de concepção e tramitação. Importante, porém, destacar alguns pontos marcantes desse processo com vistas a motivar o diálogo. No Brasil, os primeiros indícios da necessidade de elaborar uma legislação para os arquivos remontam à gestão do professor José Honório Rodrigues, no Arquivo Nacional, em 1958. Os relatórios administrativos alertavam, a urgência de elaboração de um instrumento legal que norteasse a gestão dos arquivos no país. Sugeriam que somente uma lei do Congresso Nacional poderia determinar a obrigatoriedade de ações de preservação, seleção e eliminação de documentos no âmbito do poder público, além de conferir eficácia às decisões do Arquivo Nacional. Por essas razões, ainda durante a gestão de José Honório Rodrigues, constituiu-se uma comissão responsável pela elaboração de um anteprojeto de lei para os arquivos brasileiros, o qual foi concluído em 1962. Contudo, não chegou a ser encaminhado ao Legislativo. 18 anos depois, em junho de 1980, ao assumir a direção do Arquivo Nacional, Celina Vargas Amaral Peixoto observou que era imprescindível a elaboração de uma lei de arquivos que, sem desconhecer as órbitas da administração arquivística, conceituasse e protegesse o patrimônio arquivístico nacional, fortalecendo os arquivos públicos e permitindo a formação e a organização dos arquivos privados. Meta dos elementos do tripé do projeto de modernização institucional do Arquivo Nacional na gestão de Celina Vargas, a partir de 1980 a 1986. Além de recursos humanos e as instalações físicas. Em setembro de 1980, foi nomeada, por meio de portaria ministerial, uma comissão encarregada de apresentar sugestões legislativas sobre a questão dos arquivos. Durante um ano, foram estudadas legislações de diversos países e elaboradas diferentes versões de um anteprojeto de lei de arquivos.
no âmbito da direção do Arquivo Nacional, envolvendo a direção e seus assessores. Após ter recebido diversas sugestões institucionais e da comunidade arquivística, o anteprojeto foi publicado no Diário Oficial da União de 10 de julho de 1981. Em 1984, o presidente da República encaminhou o anteprojeto da lei ao Congresso Nacional, tendo sido formalizado com o projeto de lei 4.895/84. A partir da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, em 1986, a tramitação do projeto 4.895 fica paralisada e um movimento de iniciativa do Arquivo Nacional de elevar a proteção documental ao nível constitucional resultou no artigo 215, parágrafo 2º da Constituição de 1988. O dispositivo fixa na Carta Magna do país um princípio normativo universal para a elaboração de uma política legal à questão arquivística. Neste contexto, o professor José Maria Jardim considera que, abre aspas, a nossa lei é filha da redemocratização do país, fecha aspas. Em 1989, a tramitação do projeto de lei é retomado e sua aprovação ocorre no segundo semestre de 1990. Para aprovação do projeto, no entanto, o Ministério da Justiça requer a mudança da projetada vinculação do Arquivo Nacional e do CONARC à Presidência da República. Mas, ao longo dos 30 anos de percurso, quais os impactos considerados mais significativos da lei para a área de arquivos? Destacamos a implantação do CONARC, a partir de 1984, a replicação dos termos da Lei 8.159, de 91, em legislações estaduais, distrital e municipal, a Lei de Acesso à Informação, em 2011, e uma proposta de revisão da lei, ainda não efetivada, desenvolvida a partir da primeira Conferência Nacional de Arquivos, realizada em 2011, com consulta pública e deliberação do plenário do CONARC em 2013. Apresentadas as considerações iniciais, passaremos a palavra ao professor Eliezer Pires da Silva. Boa tarde a todos. Em especial, quero cumprimentar os nossos convidados, cumprimentar a professora Tereza, Maria Tereza. Mas temos a honra hoje e podemos brindar essa nossa comemoração dos 30 anos da Lei de Arquivos no Brasil com dois convidados que são dois professores, professora Rosalina Correia de Araújo, professor Aurélio Vander Chaves Bastos, que são profissionais que atuaram na assessoria jurídica lá nos anos 80, junto ao Arquivo Nacional. Professora Rosalina Correia de Araújo é professora titular de Direito Constitucional da Unirio, desde 1993. Professora Rosalina também foi procuradora federal entre 1992 e 2017. Foi assessora jurídica do Arquivo Nacional entre 1988 e 1992. Ela é membro da Associação Cultural do Arquivo Nacional, a ACAM, é pesquisadora e autora de trabalhos na área do direito público e propriedade intelectual. Professor Aurélio Vander Bastos é o nosso convidado também, e com quem eu tive a honra de entrar em contato para convidá-los, e fiquei marcado pelo seu entusiasmo, a sua reação, o quanto foi, enfim, para ele um motivo de alegria receber esse convite, e não esqueço de sua frase. Me recordo da experiência de que naquele momento estávamos formulando uma teoria política dos arquivos.
Professor Aurélio é professor titular emérito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Possui graduação em Ciências Jurídicas, mestrado em Ciências Jurídicas, doutorado em Ciência Política. Possui uma longa trajetória no universo do direito e prestou assessoria jurídica ao Arquivo Nacional entre 1978 e 1985. Sobre os nossos convidados, temos, então, esse privilégio, o privilégio de comemorar os 30 anos da Lei de Arquivos, colhendo depoimentos de testemunhas de um aprendizado jurídico e administrativo e arquivístico, né, naquele processo de elaboração do projeto de lei. Os nossos convidados, eles estarão localizando essa experiência nas suas trajetórias e hoje também é uma oportunidade de ouvir o relato de pessoas que estiveram enfrentando um desafio jurídico que modelou a ordem legal dos arquivos no país desde 1991. Eu quero convidar primeiro, e aí nós acordamos uma ordem que tem a ver com a participação do professor Aurélio e da professora Rosalina nesse processo. Então, historicamente, o professor Aurélio ele tem uma contribuição que antecede a Constituinte e a professora Rosalina depois. Então, essa vai ser a ordem que nós vamos usar e eu quero dar a palavra ao professor Aurélio, por favor. Meu caro, dirigir a minha palavra a você no sentido de reconhecer o seu esforço para organizar esse encontro comemorativo, não apenas dos 20 anos, 30 anos da Lei de Arquivo, mas também um encontro comemorativo dos 183 anos da criação do Arquivo Público, ou do Arquivo Imperial, ainda em 1828. Acho que esse é um marco importante na história do nosso encontro. E quero lembrar também, Eliezer, que neste ano, agora em curso, nós estamos também comemorando os 200 anos do constitucionalismo luso-brasileiro, quando da criação do Reino Unido, Brasil e Portugal, né? Além do que, temos também outros exemplos importantes com relação às nossas atividades na área do direito constitucional, na área do direito administrativo e principalmente na área da arquivologia. Eu acho que o seu esforço e a sua dedicação para chegarmos a esse resultado é visível e perfeitamente reconhecível. Quero também transferir os meus cumprimentos à professora doutora Neide Dessode, com quem eu tive a oportunidade de conviver em algumas oportunidades, quando ela ainda dirigia arquivos de natureza judiciária em Brasília e, posteriormente, no Conselho Nacional de Justiça, na Comissão de Pesquisa. Nesse sentido, demonstrando e tornando evidente a sua competência e a sua sabedoria para conduzir o Arquivo Nacional nesse momento difícil da vida brasileira. Eu não posso deixar de recordar, nesse início de palestra, onde fatos históricos são bastante relevantes e significativos, da importância da Celina Vargas do Amaral Peixoto, que realmente, com muito empenho e muita dedicação, retomou o ideal do José Honório Rodrigues, um dos grandes e mais conceituados historiadores brasileiros, que emprestou a sua sabedoria, a sua qualificação intelectual ao desenvolvimento e ao crescimento do Arquivo Nacional,
tendo feito o esforço, como foi levantado pela professora Tereza, né, de fazer um primeiro esboço de lei de arquivos, né, exatamente numa linha que nós evoluiríamos no tempo. Eu quero também lembrar, nesse momento inaugural, em que eu me referi à professora Celina do Amaral Peixoto, quero me lembrar também da minha colega diretora à época da Casa Rui Barbosa, doutora Maria Amélia Miguel, que foi uma pessoa que se dedicou quase que exclusivamente durante um longo tempo, durante a gestão da Celina, a ordenar e reordenar os contatos na área de documentação e arquivo para que tivéssemos sucesso, se não no curto prazo, no médio prazo. Eu acho que esse período inaugural, né, que principalmente ficou marcado a partir de 85, nós realmente retomamos não apenas a discussão do que seria uma política nacional de arquivos, mas também uma discussão sobre o problema do conceito de arquivos. Nessa ocasião e nesse período, eu tive a excepcional oportunidade de assessorar o senador, à época deputado e relator constituinte, Bernardo Cabral, a quem eu presto as minhas homenagens, que nos atendeu e atendeu a toda a comunidade arquivística no sentido de melhor contribuir para que a Constituição brasileira tivesse os elementos essenciais e fundamentais para viabilizar uma lei de arquivos, ou, já agora, usando a linguagem que prevaleceu no texto constitucional, uma lei de gestão de documentos governamentais. Essa é a primeira, quem sabe, a grande revolução que nós vamos encontrar na discussão conceitual sobre o problema da arquivística. Essa discussão de que estávamos evoluindo para o problema da gestão documental, governamental de arquivos públicos. E essa me parece a grande revolução, se não institucional, e também institucional, de linguagem, porque daí se partiu para uma discussão um pouco mais extensa e um pouco mais ampla, deixando de manter a dimensão restrita de que arquivo seria apenas um local onde você guardava papéis ou guardava alguns documentos eventuais ou esparsos de acordo com os interesses dessa ou daquela autoridade. Mas eu quero, nesse momento, além das referências, eu quero cumprimentar a presença da professora Rosalina Araújo, que realmente pôde desenvolver no Arquivo Nacional um trabalho especialíssimo, junto com o Zé Maria, que já foi lembrado, e com outras tantas personalidades de importância naquela época dos tão difíceis momentos da revirada conceitual e institucional numa política de arquivos no Brasil. Eu, na convivência minha, digamos, durante o período constituinte, eu cheguei a uma conclusão muito importante e que eu quero, de certa maneira, observá-la como introdução dessa minha, digamos, ou desse meu speech, dessa minha exposição, nesse trabalho que eu considero da maior relevância para a história do Brasil moderno, recuperando a história de lutas, que foi a história que evoluiu dos anos do Zé Honório Rodrigues até os anos recentes, com relação a uma nova política de arquivos, que veio a fortalecer principalmente o CONARC, dando a ele a efetiva dimensão do órgão próprio e especializado para definir uma política brasileira
de arquivos sob a presidência da diretora do Arquivo Nacional, no caso da doutora Neide Dessordi. Mas na minha convivência com a elaboração constitucional, como assessor constituinte, né, eu cheguei à conclusão que nós tínhamos ali uma referência preliminar, como se já utilizava no direito, né? Toda norma inferior, ela nasce e promana de uma norma superior. Naquele momento da história brasileira, né, por sinal, já tendo vencido outros momentos constitucionais importantes, naquele momento da história brasileira, se convencia de que o documento preliminar, o documento que preside, né, a formação e a estrutura de uma Constituição, o documento onde se fundamenta todas as leis, e de onde todas as leis derivam, é exatamente a Constituição brasileira. E eu fiquei muito atento a essa questão do problema da Constituição brasileira enquanto fundamento de uma política nacional de arquivos. E, nesse sentido, eu tomei como, digamos, observação importante aquilo que veio a ser o texto do artigo 33, do artigo 5º, no seu inciso 33. Né? O artigo 5º é um artigo decisivo e fundamental da Constituição brasileira, mas eu tenho como certo que, enquanto artigo 4º da atual Lei de Arquivos, ele é exatamente aquele que absorve a nova concepção da arquivologia brasileira, quando ele diz: todos têm direito de receber dos órgãos públicos informação de seu interesse particular e de interesse coletivo ou geral, contidos em documentos de arquivos. Veja, contidos em documentos de arquivos, que serão prestados no prazo de lei, sob pena de responsabilidade. Agora, o segundo aspecto fundamental desse texto, ressalvado aqueles cujo sigilo, que não era objeto da discussão cotidiana da área, cujo sigilo seja imprescindível, e agora a terceira grande referência, seja imprescindível a segurança da sociedade e do Estado, bem como, e agora a quarta, e na minha opinião, tão significativa e grande referência da nova Constituição brasileira, que foi incorporada como referência fundamental da Lei de Arquivo. Com a segurança do Estado brasileiro e da sociedade, bem como, veja, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Nesse sentido, o artigo 4º, hoje da Lei de Arquivo, na Constituição, o artigo 5º, inciso 33, ele é a base orientativa não apenas da Constituição no que se refere aos direitos do artigo 5º, mas a base de orientação de uma nova política brasileira de arquivos, né? Onde nós temos o problema posto preliminarmente com bastante significado no artigo 1º, que é o problema da gestão documental e a sua proteção. Esse me parece um dado especialíssimo no contexto da nossa discussão. A nossa discussão está evoluindo e demonstrando, inclusive, que a questão da gestão documental e da gestão documental de arquivos governamentais, principalmente, ela é o aspecto mais importante dos arquivos públicos. E é em função disso, dessa gestão, chamemos documental, que se desenvolve na própria lei a questão do conceito de gestão de documentos. Né? Então, eu acho que esse aspecto, gestão de documentos, gestão documental, né? E a questão da segurança da sociedade e do Estado, e o problema da proteção da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, se transformaram
em documento importantíssimo nos nossos dias, para efeito de se pensar e se compreender exatamente o que se queria naqueles tempos. Né? Naqueles tempos, eu me lembro agora, era quase impossível imaginarmos que um texto constitucional ou que uma lei de arquivos, especialmente uma lei de arquivos, né, trouxesse como um dos elementos referenciais da sua Constituição não apenas a questão da gestão ou da segurança do Estado e da sociedade, mas também o problema daquilo que eu passei a denominar de direitos existenciais, né? De direitos da personalidade, como também é conhecido, né? Que foi trazido como um dos elementos fundamentais para um texto de fundamental importância nas políticas públicas, né? O sentimento, o sofrimento, né? E o desespero, muitas vezes, interior das pessoas, que está caracterizado, então, nesses 4 incisos que eu acabo de citar. Né? Esse foi um dado, na minha opinião, bastante importante. Um outro elemento que eu gostaria de recordar é que esses artigos introdutórios da lei de arquivos, aquilo que foi chamado lei de arquivos, né, ela trata exatamente na sua parte do arquivamento da fase corrente e intermediária. O primeiro momento em que nós nos referimos a essa nova estrutura classificatória dos arquivos, né, ela fala no artigo 3º sobre fase corrente e intermediária, para se deslocar depois para o artigo que trata dos documentos de valor histórico ou permanente. Né? Então, veja, eu gostaria de recordar aos caros colegas e àqueles que se interessam pela história dos arquivos, né? Eu gostaria de lembrar essa distinção preliminar que nós vamos encontrar na legislação entre arquivos correntes e arquivos correntes e arquivos, chamemos, intermediários, para depois, então, falarmos dos arquivos, e assim fala a lei. Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Né? Então, esses 3 elementos demonstram que não há exatamente uma unidade orgânica entre a vida dos arquivos correntes e intermediários e os arquivos de valor histórico. Eu, inclusive, tenho a sensação e o sentimento de que são momentos, inclusive, estruturais, institucionais, inclusive físicos, diferenciados. Quem sabe, se pudéssemos pensar que a movimentação de arquivos ou de documentos, né, correntes e intermediários, elas têm uma natureza própria, têm uma movimentação própria, como a própria lei diz. E os documentos de valor permanente histórico também têm uma força física, né, uma força institucional diferenciada. Esses documentos que são imprescritíveis e inalienáveis são eles que são a referência da memória nacional. São aqueles documentos que remanescem da vida institucional como referência da memória nacional. Né? E esses textos é que efetivamente caracterizam e fundamentam uma nação. Né? Não existe uma nação sem memória. Né? E nós, a partir do período já dos esforços anteriores do arquivo, aliás, eu muito me preocupei, Eliezer, quando eu comecei a ler a lei, eu reler a lei, eu pensava que ela tinha uma estrutura preliminar em que ela fundamentaria, ou estaria fundamentada em todas as indicações constitucionais. Quando eu peguei a leitura da lei, já passado tantos anos da minha vida, né, de repente eu vejo que a lei de arquivo não tem uma referência preliminar legislativa. Né? E ela própria, quando compila o texto constitucional, ela não cita o texto constitucional compilado,
né? O que não é tecnicamente hoje. Quem sabe há pouco tempo atrás, mas hoje não é tecnicamente a melhor forma de elaborar uma lei. Mas eu fiquei muito preocupado quando ela dizia: o presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Eu falei, mas qual é o fundamento? Né? Qual é o fundamento? Eu fiquei imediatamente preocupado com aquilo. Fiz uma primeira consulta com relação ao Estatuto do Servidor, né? Ao Estatuto do Servidor Público. E quando eu fiz essa consulta, eu vejo que o Estatuto do Servidor Público também está redigido com essa mesma forma. Faço saber, o Congresso Nacional decreta. Né? Ou não tem eu, presidente da República, mas o presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu, presidente da República, no caso ali, sanciono a seguinte lei. Mas por que acontece isso exatamente nessa área da administração? Fui ver, nós temos no texto constitucional uma infinidade de referências e de indicações sobre competências para legislar. Competência para legislar direito civil, direito penal, direito processual, direito tributário, né? Mas não tem uma referência a qualquer competência para legislar sobre arquivo. Né? Tem até sobre estatística, né? Tem sobre informática, mas não tinha sobre... Eu falei, bom, onde está esse fundamento nas constituições brasileiras? E passei 2 ou 3 dias fazendo um trabalho cansativo, desgastante no texto da Constituição brasileira, das constituições brasileiras, para ver em que momento é que essa referência se dava, né? Em que momento se identificava essa questão dos arquivos das constituições brasileiras. E assim eu fui pela Constituição de 88, a emenda constitucional de 69, a Constituição de 67, 46, 34, 37, 91, e vou à Constituição do Império, onde eu falei, bom, continua o sucesso de decepções, né? E eu vou à Constituição do Império, e na Constituição do Império eu tenho um dado da nossa, digamos, preocupação e sabedoria. E eu vejo, então, depois de bater a Constituição uma vez, 2 vezes, eu falei, bom, não temos uma referência a arquivo nos textos constitucionais brasileiros, né? Então, o que está se passando realmente? E nós agora estamos discutindo que a questão referencial é a gestão documental, né? Eu aí encontro o seguinte texto, né? Que está na parte legislativa da Constituição de 24, da proposição, discussão, sanção e promulgação das leis na Constituição de 24. Artigo 70. Assinada a lei pelo imperador, referenciada pelo secretário, selada com o selo do Império, se guardará o original no arquivo público. É o único momento da história brasileira onde se cita a palavra arquivo público dentro de todas as constituições que já tivemos. E se remeterá aos exemplares dela, impressos a todas as câmaras do Império, tribunais e mais lugares onde convém a fazer-se pública. Aqui eu faço uma referência que também, ver também o regulamento número 2, né, de 2 de janeiro de 38, né, que foi articulado e negociado pelo Marquês de Olinda, referenciado e discutido pelo Marquês de Olinda. Né? Então, por sinal, o Marquês de Olinda é uma rua que me lembra muito a minha vida. Quando eu cheguei no Rio, em 71, vim de Brasília, né, eu fui exatamente morar na rua Marquês de Olinda, num prédio, né, me deixava muito preocupado, porque eu já tinha uma vida mais confortável em Brasília e tive que viver uma vida mais humilde na rua Marquês de Olinda. Passaram-se 50 anos, agora comemoraram os amigos os 50 anos da minha vida acadêmica, né? E, de repente, a minha filha resolve ir morar sozinha.
E você vai morar onde, Ana Carmen? Vou morar na rua Marquês de Olinda, número tal. Falei, mas no número tal, o número tal era exatamente onde eu morei. E lá ela se encontra. Né? Então, a vida tem essas coisas. Eu fiquei muito triste. Falei, eu preferia que você morasse aqui conosco, nos locais onde você tem condição de morar. Mas não, ela foi morar lá. De qualquer maneira, me trouxe essa lembrança importante, né, do Marquês de Olinda para a história dos nossos arquivos e da arquivologia. Né? Eu continuo fazendo a minha leitura, né, e eu entro exatamente nesse aspecto, né, de que essa questão dos documentos, da natureza corrente, intermediária, e esse seccionamento, eu quero insistir muito nisso, a lei secciona documentos correntes e intermediários de documentos de valor permanente. Ela faz essa conexão num dispositivo, o artigo 8º, mas por mera circunstância. Porque, na verdade, quando ela define o que é um e o que é outro, ela faz em momentos diferentes do texto da arquivística. Mas, de qualquer forma, um dado importante nesse texto é exatamente o problema do aspecto probatório e informativo. Né? E essa questão do aspecto probatório, né, do documento, ele é uma referência fundamental da vida jurídica. Não existe discussão jurídica, processo jurídico, decisão judicial sem prova. Então, aí está o problema do aspecto probatório dos documentos. O documento ele é importante no sentido de prova, né? Não só do ponto de vista histórico. Né? Quem de nós não quer ver, ou não gostaria de ver o ato institucional número 1, que, aliás, não era número 1, era número nada. Né? Ele ficou número 1 porque teve o número 2. Né? Então, é um documento histórico de prova fundamental, importante na história brasileira moderna, como foram todos os outros atos. Né? Mas, além disso, né, nós temos o problema do caráter informativo, né, dessa estrutura legislativa. Então, eu tenho para mim que esse dado, né, é de fundamental importância na nossa discussão. Né, é de fundamental importância na nossa discussão. Como é de fundamental importância, né, o texto que está no artigo 31 da nova lei, essa lei que trata do acesso à informação. Porque o primeiro texto, quando eu falo em documento, eu falo em documento probatório. Mas a lei acabou evoluindo na linha de não apenas o documento tem força improbatória, mas ele tem um caráter informativo. E aí eu acho que veio pensar, possivelmente, né, essa conclusão de que seria conveniente, como foi a revogação dos artigos 22, 23 e 24 da Lei de Arquivos, para viabilizar exatamente o que seria, digamos assim, a lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida também como LAI, né? Lei de Acesso às Informações. E aqui, sim, nós vamos ter colocado a nossa leitura, né? ao nosso conhecimento, alguns dados, na minha opinião, de fundamental importância. Né? Dentre esses dados de fundamental importância, eu quero colocar aqui, no artigo 31, ela traz de volta a questão da importância, né, da preservação e da proteção, daquilo que eu chamei ainda há pouco de direitos existenciais. Né? Ela insiste exatamente e volta a insistir na questão da necessidade de estarmos atentos, né, de forma transparente, com respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. E, além disso, as liberdades e garantias individuais, que o texto constitucional chama de direitos
e garantias individuais. A lei aqui fala em liberdades, mas ninguém ousará de me dizer que direito não é uma palavra também referencial da palavra liberdade. Né? Tantas vezes na minha vida uma palavra foi usada como sinônimo da outra, e eu acho que constando aqui como liberdade e garantias individuais, isso me dá também uma dimensão mais tranquila de percepção. Né? Então, vejam vocês, e aqui tem um outro dado que me pareceu fundamental. Essas informações relativas aos direitos essenciais ou da personalidade, eles têm acesso restrito, não é? Que tem acesso restrito, há uma limitação profunda, e veja, diferentemente dos artigos correntes, intermediários, e mesmo quando ela fala em permanentes, mas aí não é o caso, mas correntes intermediárias, ele cria uma proteção de 100 anos para os direitos e a proteção dos direitos da imagem, da vida privada, da intimidade. Não é? Eu acho que, nesse sentido, essa é a grande linha, é o grande caminho que tanto a lei de arquivo tomou, quanto a lei de informação, né? A lei de acesso à informação, né? Me parece muito importante nesse caso. Né? E terão acesso restrito, independentemente da classificação de sigilo, por 100 anos. Né? Eu acho esse dado interessantíssimo, porque eu me lembro muito de, ainda no tempo da lei de arquivos, né, discutirmos essa questão tantas vezes, tantas sucessivas vezes, e, por fim, eu tive a oportunidade de ver esse texto transcrito mais tarde, assim como eu vejo outros também de muita importância transcritos aqui, né, no caso de informação pessoal, como, por exemplo, a defesa dos direitos humanos, né, o cumprimento da ordem judicial, a proteção do interesse público, né, a proteção, eu vi também, a proteção dos direitos do deficiente. Não é? Então, eu acho que tivemos um grande avanço nesse sentido, não é? E com grande expectativa de sucesso, não é? Para o futuro desse país, no qual nós temos grandes expectativas, onde temos grandes esperanças. Eu digo sempre, eu estou falando aqui de Angra, lamentavelmente, gravata e paletó, mas eu estou falando aqui e eu vejo, esse é o país mais bonito do mundo. Não é bem um país para se estar de gravata nem paletó, Eliseta, mas é um país maravilhoso, né? E está ali a Tereza, que é a prova disso, que vive em outra terra de grande beleza, onde esse país começou. Não é? Então, eu acho que esse dado, vamos dizer assim, é significativo, mas eu tenho aqui para mim um aspecto que é importante, que, veja, são consideráveis imprescindíveis a segurança da sociedade e do Estado. São considerados imprescindíveis a segurança da sociedade e do Estado. Veja, pôr em risco a defesa e a soberania nacional. Eu não vou ler todos, mas eu vou ler alguns. Pôr em risco a soberania nacional. Pôr em risco a vida, a segurança e a saúde da população. Veja, pôr em risco a segurança, a vida e a saúde da população na forma da lei de acesso à informação é uma questão que pode afetar, né, a segurança do Estado e a segurança da sociedade. Oferecer elevado risco à estabilidade financeira. Né? Eu dedico uma boa parte da minha vida aos estudos orçamentários, por causa de uma relação que eu tenho de consultoria com a Confederação Nacional do Comércio. Né? Eu, por circunstâncias internas, tenho que acompanhar o cotidiano da questão orçamentária brasileira, da questão do PIB brasileiro. Né? E eu estou vendo hoje, né, que nós estamos com uma natureza negativa do ponto referencial do PIB de 9%, né? Sendo que nós temos corrido, às vezes, 2, 3, 4 anos para vencer uma diferença de 2%. Nós temos hoje uma queda de 9%.
Ontem eu li um artigo do Adilson da Nóbrega, um grande economista e um grande ex-ministro, né? Ele dizia o seguinte: não é só a pandemia que criou esse desespero dos 9%. Não é só a pandemia que está levando a dívida pública brasileira quase a 100% do PIB. Não é? Isso era uma história que já se vinha evoluindo há 5, 6 anos dentro do país. Então, a pandemia, claro, complicou, mas nós estaríamos numa queda de 9% em relação à linha de equilíbrio do PIB. Então, tem outras indicações. Por exemplo, isso eu acho importante, também colocado pela lei como um dos aspectos imprescindíveis para violar a segurança do Estado da sociedade. Veja, prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, assim como sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. Então, eu quero simplesmente ressaltar a relevância dessa lei para o Brasil moderno, e que não é só a lei de arquivo, é essa lei de acesso à informação que, na verdade, ela desdobra o artigo 22, 23 e 24. Ela fez um desdobramento desses 3 artigos, porque eles estavam em circunstâncias ainda muito restritas. Naquele momento da lei, os recursos tecnológicos ainda eram pequenos, a discussão sobre o problema da informação ainda era restrito. Então, essa lei, ela, na verdade, como eu digo, eu estava fazendo agora esse trabalho meu sobre orçamento, e dali eu percebi que tinha um filhote que chamava Previdência Social. A lei é um filhote, é um bom filhote. Eu fiquei um pouco preocupado, me perdoa a Tereza, porque aqui ela diz assim: a presidenta da República faço saber e o Congresso decreta. Realmente a palavra presidenta é uma palavra que para mim sempre soou muito forte. Eu sempre entendi que as palavras que terminam com E são masculinas e femininas. Mas ela quis que assim fosse, e ela que fez essa lei. No início, na leitura, eu já li a lei várias vezes na minha vida, por questões de interesse profissional, mas eu, na minha vida, sempre achei que essa lei ela poderia ser uma lei de natureza política, mas não. Ela tem uma natureza técnica bastante importante, bastante significativa. Não apenas no que se refere ao direito de pedir acesso. Ela tem, eu não vou ler esses artigos, é claro, ela tem um grupo enorme de disposições sobre como pedir acesso a documentos e como garantir o acesso. Depois ela tem um detalhe que, em geral, não se tem em lei administrativa, que é o problema do recurso. Agora, interessante, eu nunca imaginei, embora isso sempre tivesse passado por mim, mas agora eu vejo, do ponto de vista acadêmico, intelectual, o recurso é a Controladoria Geral da União. Não sei bem o que tem a ver com o artigo, com arquivos ou com documentos, mas também pode-se recorrer ao ministro, em outros casos, mas ela tem um dado importante, que é esse problema de preservar o contraditório, de preservar o direito de recorrer. E isso, é claro, são dados importantes na formulação de uma lei, são dados importantes na arrumação de uma lei, inclusive com relação ao cumprimento das decisões judiciais. E, por fim, o que a lei anterior não falava, essa lei agora fala com relação ao problema dos tipos de sigilo, que é o sigilo ultrasecreto, secreto e, digamos, apenas, que ele chama apenas o sigilo reservado. Não, mais fácil. Então, mas já estou falando muito. O ultrasecreto, secreto e reservado. O ultrasecreto são aquelas situações complicadíssimas que envolvem mais os aspectos presidenciais, ministeriais, da grande política central.
né? Já os reservados, né, são aqueles que envolvem os aspectos intermediários do Estado, fundações, autarquias, e a abertura ou a declaração de secreto também fica na dependência das autoridades, quando ultra-secretos, do vice-presidente ou do presidente da República, ao contrário, aliás, do presidente ou do vice-presidente da República, e, no caso dos secretos, das diretorias de autarquias, das diretorias de fundações, e, por fim, os reservados, né, ficarão sob sigilo até o término do mandato, do exercício da pessoa que assim o declarou. Né? Então, aqui nós temos dados interessantes, porque, por exemplo, o ultra-secreto é 25 anos, já a preservação dos direitos da intimidade é 100. Né? A preservação do sigilo secreto é 15, da intimidade é 100. Os reservados nem se fala, são 5 anos. Né? Então, eu acho que nós, professora Tereza, nós, professor Eliezer e professora Rosalina, né, demos um grande avanço nessas duas leis, que eu tenho para mim que são leis que se completam. Né? Eu não vejo em nenhuma delas sentido, digamos assim, de natureza ideológica. Né? Não vejo em nenhuma delas uma tradução de vontade ideológica de dominação do Estado, de controlar o poder, de impedir que determinados grupos cheguem ao poder. Não vejo isso aqui. Né? Os documentos finais, por exemplo, os aspectos finais que tratam da improbidade, né, também são importantes. Né? E tem aqui um momento muito claro em que você, o funcionário público, ele pode e não sofrerá qualquer tipo de punição se ele levar às autoridades superiores qualquer prática de improbidade na administração. Né? Eu acho isso muito importante, né? Porque muitas vezes, esse cara denunciou. Não. O caso de improbidade administrativa é um caso que a lei de arquivo entende que cabe, né, ao servidor de escalão inferior encaminhar a denúncia daquilo que lhe pareça uma improbidade, sem que sobre ele recaia qualquer pena. Então, a lei avança em vários aspectos, tanto a lei chamada de arquivo, quanto aquela que eu entendo que é o seu filhote. É uma lei que pode não ter sido a melhor complementação, Eliezer, mas em muitos e muitos momentos a cópia dos artigos é a mesma. O artigo compilado da Constituição é um, na lei de arquivo é o mesmo, e na lei de acesso à informação também é o mesmo. Não é? Então, eu não diria que há incoerência nessas duas leis. Então, eu, na verdade, entendo que esse momento que você, Eliezer, mostrou grande dedicação em, digamos, caracterizar, que a professora Tereza tão brilhantemente introduziu na discussão, e que a professora Dessordes Neide, né, ela, com tanta coragem, né, e com tanta sabedoria, trouxe ao nosso alcance a discussão dessa lei, que agora completa, nessa data de hoje, não é, parece? Né? Nessa data de hoje completa o seu aniversário. Né? Eu não sei se o Eliezer trouxe aí um bolinho com vela. Né? Tem que ficar sem soprar, então, mas de qualquer maneira é um momento de excepcional comemoração. Eu não posso deixar de cumprimentar, né? E ter não propriamente uma tristeza, mas de ver a distância que me separa daqueles tempos tão bonitos, daqueles tempos de tão grande engajamento que a minha geração teve na luta pela redemocratização, né? Na luta pela reconstrução de um Brasil aberto, né? Um Brasil democrático, né? Um Brasil, digamos, integrado nos seus mais diferentes planos de cidadania. Eu acho que essa lei de arquivos ela é uma marca,
na história da abertura democrática brasileira. Né? Ele é um momento importante na história democrática brasileira. E eu vou terminar fazendo dessa minha observação um elogio ao ministro Jarbas Passarinho, que assinou a lei. Eu estava junto dele, no gabinete dele, quando ele assinou a lei. Né? Então, aquilo foi muito marcante para mim, né? Até porque ele se referiu a mim no momento em que ele assinava aquela lei. E eu já tinha tido a oportunidade de conviver com ele no Ministério da Educação, onde ele fez um excepcional trabalho. Né? E além disso, além de tudo isso, eu tive com ele a oportunidade de conviver com ele e com um grande amigo dele, que era advogado no Pará, que foi secretário de Educação dele quando ele foi governador do Pará. Né? É uma pessoa marcante na história do Pará e na história do Grão-Pará. Né? Eu acho que ali é que começou a Amazônia. Né? Eu fico muito feliz de terem me dado essa oportunidade, Eliezer. Quem sabe, pelo momento que foi tão significativo para mim, como receber o título de emérito da Universidade no Rio de Janeiro, né? Você ter estado ali comigo, eu me lembro exatamente de você, né? Mas não me lembrava da pessoa, né? Do nome, mas me lembro que você ficou atento ali ao transcorrer da solenidade, né? Onde estavam presentes duas pessoas que foram significativas na história da minha vida. Né? O Bernardo Cabral, pelo apoio que ele sempre me deu, não só na ordem dos advogados, como na luta pelo ensino jurídico, que é uma das minhas bandeiras de vida, né? Como assessorando em diversas comissões, né? Da Constituinte. Né? Foram mais de 4.000 e tantas emendas, aquilo era uma loucura, a gente não sabia nem qual que tinha que ler. Né? Então, eu estava ali na mesa, o Bernardo, né? A quem eu sempre presto as minhas homenagens, e também estava ao meu lado ali o Técio Lins e Silva, que na ocasião era o presidente do Instituto dos Advogados, de onde eu era o diretor. Né? Então, foi um momento importante. Eu acho que não posso deixar de dizer que o significado daquele momento tem também um significado de reconhecimento ao reitor da universidade, na ocasião, que era o professor Sangil Jutuca, que me entregou o título, e é um título referencial da minha vida por muito tempo. Eu quero agradecer a vocês a atenção que me deram aqui por esse longo tempo, de falar esse tanto, né, de gravata e paletó em Angra, né, mas, de qualquer maneira, achei que era o momento, eu não vi aqui outra razão, senão estar aqui de gravata e paletó, porque não sei se foi o Eliezer ou alguém me disse, só vamos gravar. Então, advogado sem gravata, né, não pode. Né? Então, gravata, Eliezer, foi um negócio que introduzido na Europa, né, porque os croatas, eles iam visitar a Europa e vinham com umas gravatonas assim, uns nós assim enormes, uma borboleta enorme, então aqueles pessoal falava, são os croatas, os gravatas, e nasceu essa coisa da gravata, né, que quando você chega, o cara pergunta logo, o advogado está de gravata ou sem gravata? Está sem gravata, então não pode fazer audiência. Está de gravata, então faz audiência. Agora, as mulheres muitas vezes estão confortáveis, mas fazem audiência, né, independentemente de usar gravata. Né? Então, o Brasil tem essas coisas interessantes e muito pitorescas. Mas me disseram, tem que estar de gravata. Se eu assim exagerei, de qualquer maneira, procurei cumprir aqui o papel que me foi dado. Muito obrigado, Tereza, quero cumprimentar pela brilhante introdução que você fez, né? A lembrança que você me traz de dois grandes professores que eu tive lá da Bahia, o Machado Neto e a Zaidê, né? Sem esquecer o Orlando Gomes, né? E o carinho que eu sempre tive pela Universidade, da Faculdade de Direito da Bahia. O Eliezer, por essa presença que teve lá no meu título de emérito, e a felicidade que eu tenho dele estar lá na Faculdade de Arquivologia, onde a gente sempre lutou para que fosse uma faculdade modernizável. Né? E isso aconteceu. Né? Isso aconteceu.
E a professora Rosalina, que sempre foi minha amiga e companheira em todas as lutas intelectuais, políticas e pessoais. Né? Então, eu quero agradecer a todos e dou meu speech tão longo por encerrado. Obrigado, professor Aurélio. Nós agradecemos muito ter aceitado o convite e ter feito essa exposição. É uma exposição bastante interessante para todos nós, porque faz essa conexão do processo de elaboração da lei com a própria Constituinte, a nossa redemocratização que estava em curso naquele momento em que estudávamos muito arquivologia e a solução jurídica para essa proposta, para esse projeto de lei. Muito obrigado pela sua exposição e eu quero passar a palavra para a professora Rosalina. Professora Rosalina, fique à vontade. A gente tem, enfim, 20 minutos, conforme acordamos. Por favor. Nós estamos com um problema no microfone da professora Rosalina. A diretora do Arquivo Nacional já não estão. Oi, estão me ouvindo? Agora sim, estamos ouvindo. Estão me ouvindo? Por favor. Sim. Então, vou recomeçar. Agora, vou começar novamente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde. Maria Tereza, boa tarde, Aurélio Van Bastos, Nacional, todos os servidores do Arquivo Nacional, pela magnífica iniciativa de comemorar 8.159 e para agradecer a lembrança do meu nome e o convite para participar do início de comemorações dessa data, importante para o Estado Democrático de Direito brasileiro. Eu não vou me alongar muito, até porque quando o professor ele fala sobre tudo, então dispensa-se coisa. Eu vou simplesmente fazer alguns registros, referentes ao período em que me dediquei como assessora jurídica do Arquivo Nacional na elaboração de estudos e redação brasileira entre os anos de 1990 e 1991. Na sequência, eu fico à disposição para debater e responder algumas perguntas, se me forem encaminhadas. A Constituição Brasileira de 5 de outubro de 1988 consagrou o princípio da publicidade como pressuposto para a prática administrativa, de forma que o Estado Professora Rosalina, nós estamos com um problema no seu som. O seu som está picotando muito. Eu não sei se poderíamos fazer a senhora sair e voltar para a sala. O som está muito picotado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a monitorar aqui para ver se ele vai mutar ou não, tá? Ok. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo. Eu não sei... Vocês estão me ouvindo? Sim, agora nós estamos ouvindo. Se cair novamente, eu tento outra vez, certo? Se cair o som. Eu começo novamente. Eu não sei onde eu parei, onde vocês pararam de ouvir. Então, vamos lá. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, consagrou o princípio da publicidade como pressuposto da prática administrativa no Brasil.
de forma que o Estado está obrigado a viabilizar o fornecimento de todas as informações que lhe forem solicitadas, de ofício ou no interesse pessoal, sob pena de responsabilização civil, criminal e administrativa, excetuadas hipóteses de sigilo constitucional. A partir da promulgação da Constituição de 1988, então, a transparência passou a ser regra, muito necessária para se dar eficácia ao artigo 37 da própria Constituição, né, que fixa os princípios da publicidade, o princípio da e ao artigo 5º, inciso 33, que assegura o direito de informação. O direito de informação. O princípio da publicidade obriga ao administrador o dever de transparência, pois o artigo 5º, inciso 33, transformou o direito de informação em garantia constitucional. E o artigo 37 obrigou o cumprimento da publicidade em todas as esferas governamentais do Brasil. Essa decisão do legislador constituinte de 1988 firmou as bases da democracia brasileira que dão eficácia aos direitos de cidadania, conforme estão consagrados nos 1º e 2º da Constituição. Ao lado dessas disposições, o legislador constituinte de 1988 também estabeleceu, pelo artigo 216, parágrafo 2º, que cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão dos documentos governamentais e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitam. Essa disposição constitucional tomou a si a incumbência de construir uma regulamentação para este dispositivo, com abrangência nacional, e que, na verdade, representasse para o Brasil e assim representou um marco definitivo na construção do Estado Democrático de Direito, a partir de das definições de arquivos, titularidades, agentes produtores de documentos, formas de acesso aos documentos, formas de acesso às informações documentais, guarda e preservação, tudo como direito fundamental, sem se descuidar de explicitar que a garantia de sigilo, vias de sigilo, fossem tratadas exclusivamente como condição de fato excepcional, conforme estabeleceu o artigo 5º, inciso 10 da própria Constituição, que garante a inviolabilidade da vida privada, da honra, da imagem e da intimidade das pessoas. O artigo 5º, inciso 33, que garante a segurança do Estado e da sociedade. Neste quadro, em 1980, a partir do mês de outubro, a diretora-geral do Arquivo Nacional, a nossa querida Celina Vargas, instituiu uma comissão encarregada de fazer estudos com o objetivo de regulamentar o artigo 216, segundo da Constituição. E, honrosamente, fui incumbida da função de relatora do anteprojeto de lei de arquivos, que seria, por vontade dela, enviado ao Congresso Nacional para que, enfim, desde aquelas discussões que aconteceram antes mesmo dos anos 60, desde 1958, como informa o nosso professor José Honório Rodrigues, já sonhava com essa postura legislativa no Brasil sobre arquivos, a doutora Celina, a professora Celina, também me encarregou e me incumbiu. Rosalina, fique no Arquivo Nacional até a promulgação dessa lei, não saia. E o Arquivo Nacional, sem dúvidas, e conseguiu inaugurar no Brasil uma nova maneira de relacionamento entre administração pública e cidadão, além de criar uma nova cultura sobre guarda e preservação do patrimônio documental público e privado. Assim, a partir de 1988, o Arquivo Nacional deu início aos trabalhos para se fazer a lei de arquivo e concluir o sonho de José Honório Rodrigues. E, a partir desse dispositivo constitucional, eu passei me integrei ao Arquivo Nacional e me sinto integrada até hoje, até porque continuo ainda como membro lá da ACAM, da Associação
cultural do Arquivo Nacional. Nesse momento que eu fui para o Arquivo Nacional, em 1988, em que por portaria, criou uma comissão com nomes muito prestigiados, nomes muito valorizados e honrados da academia no Brasil e da cultura, nós resolvemos trabalhar e fazer a lei de arquivo. Recuperamos todas as informações que já tínhamos, recuperamos os arquivos, os estudos que já haviam sido desenvolvidos, cantamos toda a legislação internacional, como a legislação e o acesso à informação na França, nos Estados Unidos, e lamentávamos profundamente o nosso atraso, né, na questão da preservação da documentação e no acesso à informação. Fizemos muitos seminários, muitos debates, viajamos pelo país afora, tivemos representações internacionais ao cargo do professor Jaime Antunes e do professor José Maria Jardim, defendendo a criação de arquivos para o Brasil, e foi um momento muito importante na vida brasileira, um momento muito importante constituinte, e que eu tive a honra de participar, porque estava como servidora no Arquivo Nacional. E nós durante 2 anos, elaboramos um projeto final, ele foi Lei 8.159, sem mudança, assim como fizemos no Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional conseguiu construir o mesmo. Professora Rosalina. Eu também acompanhei no Congresso Nacional os debates de aprovação dessa lei. Então, Oi. Então, novamente, a gente começou a ter a sua fala picotando. Ela estava muito bem, e quando você falou que estava no Arquivo Nacional, no momento da Constituinte, e aí começou a picotar novamente. Então, eu vou retomar um pedacinho e continuar. Então, eu estava no Arquivo Nacional quando da elaboração dessa lei, ali permaneci e tive a honra de participar como relatora do anteprojeto, porque era servidora do Arquivo Nacional, e assim me sinto até hoje como membro do Arquivo Nacional, até porque sou ainda da Associação Cultural do Arquivo Nacional. E pude acompanhar, além de ser a relatora desse projeto, desse anteprojeto, e eu tenho a impressão que o Arquivo Nacional, a subcomissão do Arquivo Nacional, né, que trabalhou esse anteprojeto, e levamos esse projeto ao Congresso Nacional, através do Ministério da Justiça, e se passar através de uma Secretaria de Assuntos Legislativos, se passava esse encaminhado ao Congresso Nacional, e eu também acompanhei esse projeto na parte de tudo que estava acontecendo, até para contar com o prestígio dela, conseguir aprovar nossa lei. E eu chamo nossa lei porque eu vi essa lei. Foram 2 anos, basicamente, exclusivamente, a trabalhar nesse projeto de lei ou nessa lei. E ali no Congresso Nacional, nós não tivemos dificuldade nos debates sobre a lei. Tínhamos, sim, que explicar as diferenças que existem de acesso à informação, arquivo público, de interesse público, interesse social, próprios do Arquivo Nacional, da arquivística, eu tive que explicar ao Congresso. E a professora Rosalina caiu, nós esperamos que ela volte rapidamente, e essa parte começou a picotar e de muito interesse para nós, nesse momento em que ela começava a relatar um processo de interlocução que o Arquivo Nacional teve junto ao Congresso, junto a deputados, na reta final da tramitação do projeto de lei no Congresso. Eu acho que esse depoimento é bastante rico para nós, de muito interesse, e a gente espera que a professora Maria Tereza retorne. E desde a fala do professor Aurélio, né, é bastante importante esse reconhecimento de um impacto do processo constituinte a esse processo de elaboração da lei dentro
do Arquivo Nacional, ou a partir da direção do Arquivo Nacional. É bastante importante isso. Eu espero que a professora Rosalina esteja já voltando, porque essa parte nos interessa bastante. E é um momento histórico que quem estava assessorando juridicamente o Arquivo Nacional era a professora Rosalina. Um momento seguinte, a participação do professor Aurélio, que ele comentou, e ele já retratou aqui. Nós estamos esperando a professora Rosalina retornar. Professor Aurélio, enquanto a gente espera a professora Rosalina retornar, eu gostaria de fazer uma provocação para ouvir um comentário do senhor sobre esse exercício de estudo e de elaboração que foi feito naquela ocasião, porque, de alguma forma, nós tínhamos que incorporar nesse projeto de lei o modo como nós organizamos o Estado brasileiro, em poderes, o modo federativo, enfim, eu também já escutei relato das aulas que o senhor dava lá no gabinete da direção sobre essa organização do Estado brasileiro e como deveríamos incorporá-la no projeto de lei. Queria ouvir um comentário do senhor sobre isso, enquanto a gente aguarda o retorno da professora Rosalina. O seu microfone, professor Aurélio. Está desligado o microfone. O microfone do professor Aurélio não ligou, mas a professora Rosalina voltou. Professora Rosalina, estávamos bastante interessados nesse trecho que a senhora estava comentando e relatando a interlocução do Arquivo Nacional com deputados e que você participou disso. Pois é, então vou dar sequência aí. A partir de 1988... Professora Rosalina, como me parece que a sua internet está instável, talvez exija menos da sua conexão se a senhora deixar a câmera desligada e aí só usar o seu microfone, porque a internet da senhora está tendo essa instabilidade. Talvez ajude. Pode falar. Ok. Então, vamos. O arquivo, a partir de 1988, então, após a promulgação da Constituição, o Arquivo Nacional deu início aos trabalhos e estudos para se elaborar o anteprojeto de lei de arquivos, na comissão que eu já me referi, criada ou instituída no Arquivo Nacional na direção da Celina Vargas. Então, nós participamos de estudos, seminários, encontros, congressos, debatemos profundamente com todos os órgãos interessados na questão do acesso à informação, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, o próprio governo federal, ali a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério da Justiça, e internacionalmente também, nos congressos, muito representados pelos professores Jaime Antunes e José Maria Jardim, que debatiam e conseguiam divulgar e confirmar a nossa intenção, o nosso interesse e necessidade de termos uma lei de arquivo que já vinha se arrastando desde os anos 50. Essa lei, né, ao final de meados de 1990, a lei já concluída, nos estudos já concluídos pelo Arquivo Nacional, nós levamos esse documento denominado anteprojeto no formato em que está hoje na própria Lei 8.159. Levamos ao Congresso Nacional, tivemos uma excelente receptividade, trabalhamos junto aos parlamentares a necessidade urgente que o Brasil tinha de regulamentar essa questão da guarda e
e preservação dos acervos, assim como o tratamento da informação desses documentos de arquivo, e muito, a Celina Vargas atuou muito providencialmente com o prestígio que tinha no Congresso Nacional, junto aos parlamentares, para a aprovação da nossa lei de arquivos. E a nossa lei, debatida no Congresso Nacional, foi finalmente aprovada. Eu posso dizer, eu acompanhei todos os debates da nossa lei de arquivos, lá em Brasília, propriamente, no Congresso Nacional. Quantas vezes ajudei parlamentares a fazer justificativa de vetos de lei em troca de exame rápido da nossa lei 8.159. Foi um período muito interessante na vida, que eu fui muito feliz. Então, a lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, basicamente tal como foi levada ao Congresso Nacional. Com isso, nós temos... Novamente, nós tivemos um problema com a conexão da professora Rosalina, e nós também temos um desafio, que é o nosso tempo. Nós estamos numa programação encadeada, que logo vai ter uma outra live, né? Um outro evento virtual, que é o de comemoração, uma outra mesa de comemoração do aniversário do Arquivo Nacional. Professora Rosalina, você estava relatando esse encaminhamento, esse diálogo com deputados e para obter logo essa aprovação do projeto como lei. E eu estava comentando que nós estamos no limite. Nós temos 9 minutos, e aí eu queria te dar a oportunidade, e a nossa tentativa é de cumprir o horário, porque tem uma outra programação depois. Pode falar. Certo, então eu vou ser um pouco mais sucinto. Então, a nossa lei de arquivo, a Lei 8.159, foi aprovada basicamente nos termos em que levamos ao Congresso Nacional. Essa lei é uma lei vigente até hoje, há 30 anos vigente no Brasil. Olha que nem tudo fica vigente há 30 anos no Brasil, ainda mais uma lei democrática, uma lei que instaura a democracia e uma democracia naquilo que é mais sagrado, que é a liberdade de informação. Então, essa lei vigente, né, foi regulamentada depois, já em 2002, pelo decreto normas de procedimento dessa lei foram transportadas para o CONARC, e o CONARC, eu não vou falar sobre o CONARC, embora tenha me preparado para falar sobre ele, porque eu acho que o CONARC é uma excelente instituição criada exatamente para fazer a intermediação entre o Arquivo Nacional, entre os órgãos centrais de governo, a sociedade e os órgãos intermediários de governo no tratamento da informação e na disseminação da informação. Então, o CONARC é um órgão muito importante, está agora, ele ainda continua regido pelo decreto 4.073, com a redação dada, inclusive, pelo decreto 10.148 de 2019. Além da Lei 8.159, do decreto regulamento CONARC, que são importantíssimos para dar execuibilidade às disposições constitucionais, nós tivemos, a partir de 2011, também a Lei de Acesso à Informação. Essa Lei de Acesso à Informação, ela incorpora parte da Lei 8.159, que revogou a questão da classificação de sigilos, que estava lá na Lei 8.159, e transportou para essa lei de acesso à informação. O sigilo que nós criamos, a maneira do sigilo que nós criamos na Lei 8.000. Bom, nós tivemos novamente um problema com o áudio e com a conexão da professora Rosalina, e de fato, eu estou entendendo que é muito rico ouvirmos esse depoimento da professora Rosalina, e a nossa proposta é de que a gente encontre uma outra oportunidade para colher o depoimento da professora Rosalina, tão rico nessa reta final em que o processo legislativo
foi cumprido, a lei foi aprovada pelo Congresso e sancionada. Mas, de todo modo, a gente teve aqui uma oportunidade muito pertinente de estar, inclusive, homenageando esses dois profissionais que contribuíram naquele momento, mas brindando um dia de comemoração dos 30 anos da Lei de Arquivos. E a fala do professor Aurélio é uma fala que reforça muito um impacto do momento da redemocratização, o momento da Assembleia Constituinte sobre o processo de elaboração desse projeto de lei, o quanto essas preocupações sobre uma organização do Estado brasileiro e preocupações democráticas são incorporadas nesse projeto. Nós teríamos aqui muitas questões para explorarmos. É uma lei que inclui o tema dos arquivos privados naquele momento e poderíamos ouvir, enfim, elementos desse debate naquele momento. Apareceu aqui na reta final, quando começou a dar problema na conexão da professora Rosalina, o fato do Conselho Nacional de Arquivos ter sido uma grande conquista. Ele é criado na lei, ele é proposto ali naquele projeto de lei, é uma proposta clara. Voltou, professora Rosalina. E estava comentando aqui o quanto nós queremos encontrar uma outra oportunidade para ouvir esse relato da senhora sobre o processo. E estava registrando aqui suas últimas palavras sobre o quanto o Conselho Nacional de Arquivos foi, de fato, uma conquista implementada desde de 94, mas criada pela lei. E foi o que a senhora estava dizendo, uma perspectiva de criar uma instância política de abrangência nacional, não só federal, abrangência nacional, ter os entes federados, ter os poderes, ter as esferas de governo e a sociedade nesse conselho. A senhora estava falando isso e a internet começou a ficar muito ruim. A gente tem essa proposta de, num outro momento, colher o depoimento da senhora por conta do nosso tempo. Nós temos agora um tempo bem apertado para começar um outro evento, uma outra mesa, mas queria te dar a oportunidade. Vamos ver se a sua internet funciona para uma conclusão, professor. Pois é, Eliezer, eu agradeço muito a oportunidade e também me coloco à disposição para falar sobre esse assunto em qualquer instância do Estado brasileiro, no Arquivo Nacional, na Escola de Arquivologia, como vocês acharem melhor. É um tema que me deixa muito feliz em falar. Eu gostaria muito de ter aprofundado a questão da transposição, da retirada da questão do sigilo da Lei 8.159 e ter sido incorporado na Lei 2.527, que é a Lei de Informação, né? Eu queria ter feito essa observação, e falado sobre isso um pouquinho, e também gostaria de falar da importância da Lei 8.159, inclusive nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu colhi algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que, de forma muito elogiosa e muito segura, utiliza a Lei 8.159 para fundamentar as decisões de transparência no Estado brasileiro em ações importantíssimas, como as ações sobre sigilo de informação e concessão de mandado de segurança para para quebra de sigilo de informação governamental, também para proteger contra a destruição de documentos públicos em arquivos judiciais e também a destruição de processos em trâmite no Poder Judiciário, também ações, inclusive uma DPF muito importante que tratou sobre a lei de anistia, a interpretação definitiva e erga omnes do Supremo Tribunal Federal para a lei de anistia foi dada também utilizando a nossa lei 8.159. Então, eu queria caracterizar com isso a importância da lei e como ela é vigente, forte e eficaz. A nossa lei está aí, foi um estudo do Arquivo Nacional, um estudo pronto, um estudo profundo, e a legitimidade dessa lei, a eficácia dessa lei, só vem distinguir a participação do Arquivo Nacional no cenário
brasileiro sobre a informação, a transparência e a dignidade da pessoa humana. Queria também falar um pouco sobre o artigo 1º e 2º da Constituição da República. Não foi possível, por intercorrências aqui, nossa, de tecnologia. Mas eu estou à disposição. A qualquer momento que eu for convocada, lá estarei a prosseguir falando sobre isso. Professora Rosalina, eu quero registrar que você já tem o convite da presidente do CONARC para essa outra oportunidade. Nós vamos agendar e nós vamos ter esse privilégio de ouvi-la nesse relato que você já até preparou. Queremos pedir desculpas à audiência porque tivemos essas intercorrências, esses problemas com a tecnologia, mas agradecemos de uma maneira muito especial ao professor Aurélio. Sinta-se homenageado pelo nosso convite e nós nos sentimos muito prestigiados pela oportunidade de ouvir seu depoimento. Mesma coisa, professora Rosalina, que ainda vamos ter uma outra oportunidade de ouvi-la, sem esses problemas, mas, de todo modo, agradecer que aceitou o convite e agradecer a professora Maria Tereza, dividimos aqui essa mediação. Nós temos o nosso tempo esgotado, mas queremos registrar esse nosso agradecimento à audiência. Não podemos ter aqui um momento para dialogar mais e interagirmos mais, inclusive trazendo perguntas, porque o nosso tempo se esgotou. Mas, de todo modo, muito obrigado a todos. Eu quero agradecer ao Conselho Nacional de Arquivos, que me designou para participar da organização dessa programação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A programação continua e nós teremos, em seguida, uma outra mesa em comemoração ao aniversário do Arquivo Nacional. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde.